Olá, pessoal, muito boa noite. Vamos para a nossa live de número 30 com o livro Médico Jesus. Vou colocar aqui nos comentários o capítulo de hoje, que se chama Sem Preocupação. Vamos fixá-lo, enviando aqui para o grupo. Nós temos um grupo aqui dentro do Instagram. Para quem se interessar, é só mandar direct para mim, que eu incluo lá no grupo, para ficar sabendo da live, a hora que a gente entra. E lá também eu envio os nossos bons dias, para não perder nenhuma reflexão. Então, deixa eu enviar aqui para o grupo. Suelen, boa noite. Hamilton, querido amigo, boa noite. Então, nós vamos para o capítulo 30. Vejam só, 30 programas já esse ano com este livro maravilhoso que hoje ainda estava pensando. Ele é um legado, né, do De Luca para nós, para todos os leitores que conseguem ter essa preciosidade aqui. Que maravilhosa hora que eu troquei esse livro com uma amiga e vinha conhecer. Muito maravilhoso. Além de tudo, ele faz a gente desenvolver aquela nossa questão da inteligência espiritual, né? Que assim a gente desenvolve, traz claridades de dentro para fora. Quem está acompanhando a live sabe, né? Que realmente é muita riqueza nesses livros, nesse livro. A Jaque chegou aí com a gente. Boa noite, Jaque, minha mãezinha querida, a Cida, a Val Silva, boa noite. Gente, olha como passa o tempo, né? Oi, Gi, boa noite. Nos recadinhos, gente, eu terminei o livro Lucidez, que eram de orações e reflexões. Que livro maravilhoso do Hamed, como todos que eu li dele até hoje. E já iniciei o Autodescobrimento, que é da Joana de Ângeles, esse daqui. Amando, muito, muito bom. E juntamente, Afirmações Científicas de Cura. Eu comprei a do Yogananda. Eu comprei esse livro por causa do Médico Jesus, que tem uma mensagem de Yogananda que me chamou muita atenção. E de todos os livros dele, esse daqui que mais me chamou atenção. Então eu comprei, olha que fininho, mas tudo que eu já li nele assim fecha com o nosso livro Médico Jesus também. E inclusive trouxe aí no finalzinho algumas afirmações contidas nesse livro que fecham, que tem a ver aqui com o nosso estudo de hoje. Acredito que vocês vão gostar. Até quem quiser já deixar a cadernetinha, um lápis para anotar as frases, as afirmações no final da live, vale a pena. Se bem que depois também vou colocar nos stories, tá? Para quem acompanha. Para quem acompanha vai entender melhor, né? Quem chegou aqui? Deixa eu ver o Tiago, boa noite. Grande amigo Tiago, sempre conosco, também coisa boa, né? Foi o Tiago e o Hamilton, acho que já falaram comigo sobre o estoicismo, né? E lendo esse capítulo eu lembrei também desse, o que a gente pode dizer? Uma corrente filosófica, né? Muito interessante. Eu fui pesquisar um pouco também sobre, gostei bastante do que eu li, fecha com tudo que a gente vem falando realmente. Oi, Kátia, querida, boa noite. Gente, cada vez eu vejo que o universo conspira mesmo ao nosso favor, como a gente sempre já vem acreditando quando se abre, né, para esse lado da inteligência espiritual. Porque quando a gente faz a nossa parte, a gente busca o conhecimento,
no dia a dia, né, vai se reforçando tudo aquilo que a gente vem falando aqui também nessas lives, que Deus nos capacita, e isso vamos falar hoje de novo aqui, porque também tem a ver com o nosso assunto, e que esse poder de Deus realmente é concedido a nós, todos, a humanidade, através do uso do equilíbrio, né, da razão e do sentimento. A gente precisa fazer essa ligação, né, razão e sentimento, para se aperfeiçoar, se melhorar como seres humanos e, junto nessa caminhada, já ser os co-criadores com o Pai, com Deus, né? Então, nós podemos e devemos usar bem desse nosso poder aí de autorresponsabilidade, coisa que também a gente já falou bastante aqui nas lives anteriores, né? Para chegar até nessa cura real que fala tanto esse livro Médico Jesus. E sem pular etapas, a gente sabe que é degrau por degrau até que a gente chegará um dia na plenitude, né? Precisamos, meus amigos, aprender a viver com mais leveza, né? Diante de tudo que a gente vê, que a gente percebe ao nosso redor, as pessoas que procuram com suas histórias bastante tristes, né? A gente que está ali no centro espírita, a gente recebe bastante pessoas assim com problemas seríssimos e não de estar no fundo do poço mesmo, né? Então, que a gente consiga, através do conhecimento, fazendo bem, fazendo a nossa caridade do jeitinho que a gente pode, no nosso alcance, mas deixando a nossa vida assim mais leve, né? Sem preocupações, que é o título de hoje. E quero dar boa noite para a Cristina. Boa noite, querida amiga. Seja bem-vinda. E o nosso querido José também está ali com a gente, chegou. Então, hoje o título do nosso capítulo é Sem Preocupação. E o que é, né? O que é preocupação? O nome já diz, ó, pré-ocupação. Então, nós nos ocupamos antes da hora com situações que muitas vezes podem nem vir a acontecer. Isso é bem real, a gente pode olhar para trás nos momentos que a gente se sentiu assim e que ficou, meu Deus, e se, preocupado e depois acontece tudo de outra maneira, não é verdade? Mas então, quem de nós já não teve, né, essas preocupações na vida? Muito difícil, nenhum de nós nunca tivéssemos, né? E nos preocupamos com tantas coisas, pode ser desde uma prova que vai fazer numa faculdade, um exame admissional, né? Ou às vezes nos preocupamos com a crítica de alguém a nosso respeito, ficamos também ruminando aquele assunto na nossa cabeça, preocupados, o que a pessoa pensou, achou ou vai pensar, são tudo preocupações, na verdade. E claro, e tem situações muito graves também, né? Quem não fica preocupado quando está com uma doença ou até uma doença incurável? Enfim, são inúmeros os motivos que nos deixam preocupados. A verdade é que aquele que não tem preocupação nenhuma já atingiu aí um grau de elevação, uma sabedoria bem à frente, não é verdade? Já conquistou até aquela fé inabalável, a confiança, né? Já é capaz de remover as montanhas aí de dificuldades através dessa confiança em Deus. Mas precisamos entender que a preocupação ela é diferente de prudência, tá? Porque esse planejamento é natural nas pessoas de bom senso, é o que deveria, né? É o que é esperado. Então, a pessoa que tem bom senso, ela age com sensatez, né? Não é só no impulso, ela analisa a situação para então
tomar as suas decisões. Tipo Allan Kardec, né? Que ele é tido como o bom senso encarnado. Imagina naquela época, ele bem visto na sociedade científica, um professor, e chamaram ele então para ver as mesas girantes, mesas que falavam. Ele não ficou preocupado com o que os outros iam dizer, ou se aquelas mesas poderiam realmente cair sobre alguém. Ele foi lá observar com aquele todo bom senso dele e viu a grandiosidade do que viria ali pela frente se ele estudasse, se ele se dedicasse com atenção, já que ali ele viu que tinha uma inteligência além daquelas mesas, haviam então energias, espíritos que se comunicavam. Bom, então vamos falar sobre a preocupação, que é uma inquietação. Na verdade, ela é uma inquietação nossa, né? Que pode sim se tornar um grande desassossego e que traz sofrimentos, tá? Dando aí a nossa introdução de hoje, deixa eu dar boa noite para a Sônia, seja bem-vinda, para a Adri do Mãe Libras, saudade da minha amiga. Hoje matei uma saudade vendo os nossos vídeos, né, Adri? Quando a Adri fazia como é que se fala, Adri? A comunicação em Libras, né? E eu trazia a mensagem falada e ela então fazia a tradução em Libras. E foi um projeto muito bonito que a gente tinha tempo, conseguimos fazer durante um ano. Foi muito bom. Vamos ver o que o José nos diz. Eu acho, Adri, que todos nesse mundo têm preocupações. Eu estou tentando ficar sem, mas às vezes não dá. Sim, José. Tivemos preocupações, temos preocupações e ainda teremos, porque a gente está começando a compreender tudo isso. É sobre a inteligência espiritual que eu comentei. É uma transformação de dentro para fora que a gente vai fazendo conforme a gente vai construindo a nossa fé muito, muito vigorosa em Deus, naquela confiança, sentindo, compreendendo tudo isso. Enquanto isso, nós ainda vamos sim ter as preocupações. Faz parte do nosso processo todo e não precisamos nos preocupar, né, com a preocupação, mas compreendendo, fazendo essa live de hoje, a gente vai dar alguns starts aí na nossa mente, a gente vai se lembrar durante a semana. Hoje mesmo, quando eu me preocupei, eu pensei, nossa, eu lembro muito das nossas lives, sabe? Eu penso, poxa, realmente a gente não presta atenção quando a gente faz, né? Ainda estamos num automatismo. E é sobre isso tudo que nós vamos falar hoje, né? Vai ser muito bom. Interpretação, essa era a palavra que eu queria buscar. Obrigado, Adri. Interpretação em Libras, maravilhoso. Eu ainda lembro do sinal, ó, que eu ganhei do teu filho. Meu nome em Libra, gente, eu ganhei do filho dela assim, ó, muito lindo. Juliana, boa noite, querida vizinha, seja bem-vinda. Olha só o que o Tiago traz. Uma das citações estoicas mais famosas é sobre a preocupação. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Muito interessante. E essa coisa da preocupação, né, Tiago, tem muito a ver com a gente querer controlar tudo. E isso eu vi que o estoicismo também traz bem forte, né? Que a gente não controla nada. Né? A gente tem que se aperceber disso. Mas vamos conversar aí. É bem interessante, né, esse tema. Pensei que ia ser uma live curta, mas de tudo que eu estudei, olha, eu trouxe bastante assunto. E para começar a nossa harmonização, eu trouxe um resuminho aqui do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é buscai e achareis, porque ele traz elucidações sobre o Evangelho de Mateus, quando ele
quando Jesus nos convida para contemplar os pássaros no céu, né? É um texto bastante longo. E daí ele disse também ali naquele texto que a cada dia basta o seu mal. E Jesus nos ensina, nessa passagem, a vencer a inquietação, né? A preocupação exagerada, certo? Que pode levar, inclusive, a essa ansiedade patológica. Então, hoje, até o José comentou, Adri, ainda vamos sim sentir preocupações? Vamos. O que a gente vai poder agora começar a observar para que ela não seja exagerada, até o dia que a gente não tenha mais preocupações e tanta confiança no Pai que nós teremos, aquela fé inabalável que é tão importante para que o nosso espírito evolua sem medos, com resignação, sabendo levantar com resiliência quando é necessário também. Jefferson, Mara, sejam bem-vindos. Então, vamos lá, né? Essas palavras de Jesus também ali do Evangelho segundo o Espiritismo, que é do Evangelho de Mateus, ele quer que a gente entenda com essas palavras para que a gente se entenda e se sinta amparado por Deus. Vejam como tem a ver com essa tal fé, né? A fé raciocinada, compreendida e sentida no nosso coração. Até eu trouxe hoje, então, lá para o final da live, afirmações que eu vou deixar bem lá para o final mesmo, porque a gente vai comentar sobre tudo isso, vai fazer mais sentido, né? Então, quem tiver interesse, mais uma vez eu convido, tem aí o papel, uma caneta para anotar, tá? Se para você também fizer o sentido que fez para mim. E claro, a nossa aguinha, né? Porque no final a gente faz a nossa oração final, agradecendo, pedindo aos bons espíritos, ao nosso anjo da guarda, que traga aquilo que nós necessitarmos para a nossa aguinha também. Já que o nosso corpo aí, ó, 70% água, né? Então, podemos com certeza ser muito amparados pela espiritualidade sempre a orarmos. Orarmos com fé, né? O José está falando aqui com a Adri, do Mãe Libras. Também admiro muito a Adri. Tem um livro muito bacana da Adri contando a história dela com o filho dela que é surdo. E se chama... A Adri coloca completo ali para nós o nome do teu livro. Por amor de um filho dos... eu nunca lembro certinho, de um filho surdo. Eu já li, é muito lindo. E na live passada eu sempre trago, né, o que foi falado, porque é interessante, porque tudo vai se unindo e juntando e a gente vai compreendendo tudo bem melhor, né? Na última live, então, nós focamos em 2 temas, que era queixa, no sentido de reclamação, e a gratidão, no sentido do merecimento. Foi muito, muito especial a live passada. Quem não assistiu, tá gravadinha, assistam, porque vale muito a pena. Por amor a um filho surdo, buscas e soluções. Que livro lindo. Eu e a Adri até fizemos sorteio aqui no canal. A gente falou do livro também um dia, foi muito legal. Cirlei, boa noite, querida amiga. Seja bem-vinda. Minha confrade lá no Centro Espírita também, né? Tem alguns confrades aqui hoje. E vamos então para o nosso capítulo 30, Sem Preocupação, que inicia com uma mensagem de Bezerra de Menezes, tá? Vamos ler aqui. O texto é bem curto hoje. Bezerra de Menezes, no livro Apelos Cristãos, psicografia de Chico Xavier. E é um capítulo que eu fui até dar uma olhada na internet, porque eu não tenho esse livro, que fala sobre as enfermidades físicas. Olha o que o Bezerra nos fala.
para que os nossos irmãos convalescentes apresentem melhoras expressivas e seguras, pedimos-lhes, de nossa parte, os espíritos, né, manterem o pensamento a cavaleiro de preocupações absorventes, a fim de que as suas energias se refaçam com a solidez necessária. Vou ser sincera que eu tive que ler várias vezes para compreender essa mensagem de uma forma mais clara possível, né? Para trazer alguma coisa aqui. Primeiro que o convalescente é aquele que acabou de sair de alguma enfermidade, alguém que está em recuperação, né? E Bezerra, nessa mensagem, ele pede para mantermos uma atitude mental positiva. Foi isso que eu retirei do máximo, assim, dessa mensagem. Porque uma mente tranquila e positiva, ela ajuda muito no processo de recuperação e de renovação das nossas energias. Se eu já estou assim, né, saindo de uma doença e fico no estado de negatividade, não vou colaborar comigo mesmo. Então, ali ele traz essa chamada para que a gente mantenha sempre a atitude mental positiva. Então, a gente sabe que as preocupações excessivas, elas realmente drenam as nossas forças, né? O preocupado, ele tem dificuldade gigante de viver o momento presente, né? A atenção dele dificilmente fica no agora. E também vivem como anestesiados, porque sempre querem controlar os fatos que vêm ali logo adiante, né? Querem resolver, mas o resolver fica muito ali nessa preocupação e começa a ficar perdido, não consegue tomar uma atitude de bom senso, como nós falamos há pouco. Até nos diz Hamed, é um livro que eu li dele também, que eu adorei, que é As Dores da Alma, livrão, gente, para a vida, assim. Ele diz assim, esse desvio da atenção do presente para o futuro é uma busca de distração, uma forma de impedir a si próprio de olhar para o seu mundo interior. Veja que a preocupação exagerada, a pessoa que vive preocupada com tudo, ela pode estar numa fuga íntima. Interessante, né? Neide, Cleide, boa noite, sejam bem-vindas. E realmente, quando nós estamos nos recuperando, geralmente é pedido pelo médico descanso, né? Para que nós nos recuperemos da melhor maneira, para o corpo ir voltando com todas as suas funções, a sua energia vital ficar mais ativa. Mas nós começamos a nos sentir bem, um pouquinho melhor, e a gente automaticamente entra naquele automatismo de fazer tudo como nós fazíamos antes. Geralmente acontece isso, inclusive naqueles hábitos nocivos para a nossa saúde. Quem vive se preocupando com tudo e com todos, que isso já é um hábito, volta a se preocupar de novo. A pessoa que não está atenta a isso, a pessoa que não está desperta, que não está olhando com a inteligência espiritual, porque não aproveita aquele momento que poderia, na convalescência, estar fazendo as reflexões sobre o que aconteceu, sobre si próprio, fica ainda naquilo, por que isso aconteceu comigo, ao invés de aproveitar e perguntar, para que tive que passar por tudo isso, no que eu vou ter que aprender para que isso nunca mais se repita na minha vida, né? Porque isso pode vir a acontecer se eu não mudar a minha atitude mental. Então, a doença pode voltar.
Eu trouxe aqui 3 reflexões para quem vive preocupado com o outro, né? Porque a gente fica preocupado com o filho, muitas vezes com o pai, com a mãe, com um amigo, até com pessoas que a gente gosta, que estão ao nosso redor. E essas preocupações excessivas, elas podem ser fuga, como nós comentamos. Então, prestemos atenção nas atitudes que nós não temos coragem de tomar. Para quem vive muito preocupado com tudo e todos, preste atenção nas atitudes que não temos coragem de tomar. Então, a gente está na fuga da preocupação porque não está olhando para dentro de nós. Vocês pegaram, né? Outra dica aqui para a gente prestar atenção nas responsabilidades que não queremos assumir. Será que eu não ando muito preocupada com tudo porque eu não quero olhar para aquelas responsabilidades que eu tenho que assumir na minha vida? Dos bloqueios mentais que possuímos e não aceitamos. O que são esses bloqueios mentais? Aquelas nossas crenças que carregamos de muito tempo, que nos limitam. Os preconceitos que temos e muitas vezes nem aceitamos que somos preconceituosos. Será que não temos ainda preconceitos? Então a gente precisa se perguntar, se questionar. E nunca é para se cobrar, sempre é para crescer e aprender. Então são aqueles nossos pontos de vista, aquelas convicções muito ferrenhas que a gente tem. Que a gente aproveite para fazer essas reflexões, porque é assim que a gente vai melhorar. Uma coisa é certa, a preocupação, seja diante de uma situação ou de uma pessoa, ela não nos preserva de problema algum. Ela não nos protege. Apenas coloca obstáculos naquilo que eu preciso de fato olhar, prestar atenção e fazer no agora. E isso é tão realidade que na pandemia, quando nós tivemos os 3 aqui em casa Covid, e eu fiquei sem cozinha bem naquela época, porque eu tinha, gente do céu, economizei 8 anos para fazer uma cozinha. E quando eu resolvi fazer, naquela semana que eles tiraram toda a cozinha, nós descobrimos que estávamos com Covid. E deu toda aquela fraqueza, foi o caos, né? Foi muito terrível. Mas ninguém precisou ser hospitalizado, menos mal. Enfim, eu fiquei muito preocupada com tanta coisa. Eu fiquei tão ansiosa. A preocupação exagerada que eu tive me deixou com uma ansiedade que eu nunca imaginei que eu fosse sentir. Que eu tive que buscar ajuda psicológica e foi o que me ajudou demais. Foi na época depois, né, de que a gente se curou, que a cozinha já estava aqui montada, eu fui buscar ajuda psicológica. Então, veja como pode mexer conosco quando a gente se descontrola. Né? E querendo controlar tudo que a gente se descontrola, é muito interessante, né? José, quando, para mim, eu vejo que eu tenho muito preconceito, não queria, mas nós temos ainda. Nós temos alguns preconceitos. Talvez não sejam tão sérios como o racismo, que é doloroso, né? Mas nós temos pequenos preconceitos que a gente precisa olhar para eles para se transformar, para melhorar, né? Fê, boa noite, seja bem-vinda. Vou ler aqui o primeiro trecho da mensagem do De Luca. Evite a preocupação, pois ela consome nossas melhores energias, que antes deveriam ser canalizadas para a resolução das dificuldades orgânicas, o que nós falamos na introdução aqui da live, né? A preocupação gera tensão e ansiedade, cujas emoções aumentam
a produção dos hormônios responsáveis pelo estresse, sem que estejamos com a mente livre de temores, dificultaremos qualquer processo de cura. Ari, querido amigo, boa noite. Arthur, sejam bem-vindos. A Leninha também chegou. Andréia, muito feliz por vocês estarem aqui conosco também. Nós falamos agora há pouco que a preocupação drena a nossa energia vital. E De Luca inicia, de forma assim imperativa, bem afirmativa, evite a preocupação, ele diz. Deixa eu repetir aqui. Evite a preocupação, porque ela consome as nossas melhores energias. E tem um livro, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, Dale Carnegie. É esse o nome, vocês conhecem por esse nome? Ele é bem conhecido, Ele tem o livro Como Evitar Preocupações, que minha filha tinha comprado agora há pouco tempo naquele Kindle. Eu não gosto de ler no Kindle, mas eu acabei dando uma espiadinha lá nele. E ele traz uma fórmula para ajudar a resolver essa questão da preocupação. A fórmula dele são questionamentos, é muito interessante aquele capítulo. E eu vou trazer só os questionamentos, Ele diz, pergunte a si mesmo, quando você está muito preocupado, o que de pior pode acontecer? Aí lá tinha vários exemplos, mas o último era o mais simples, que era uma questão de doença incurável. Imagine-se uma doença incurável, você muito, muito preocupado, e aí ele pede para que a gente se pergunte, o que de pior pode acontecer diante de uma doença incurável? A segunda pergunta, prepare-se para aceitar o pior, se for preciso. Porque de uma doença incurável, é óbvio que vai chegar o momento da desencarnação, mas todos nós iremos um dia desencarnar. Então, olha só os questionamentos que ele traz para a gente trazer o bom senso para a nossa vida e para o agora. Aí o terceiro ponto, depois de preparar, para se preparar para aceitar aquele pior que pode vir a acontecer, então trabalhe calmamente para melhorar o pior. Então imagine que eu sei que eu estou com uma doença incurável e eu não tenho o que fazer, não adianta me preocupar, eu preciso aceitar e viver da melhor forma que eu puder os meus dias. E não tendo nenhuma doença, não é da mesma forma? A gente não devia agir assim sempre, diante de qualquer situação que nos preocupa. Eu sei que é fácil falar, mas a gente precisa começar a se conscientizar, que essa conscientização é um primeiro passo. Como nós ainda somos muito materialistas, apegados ao que os nossos 5 sentidos conseguem ver e sentir, Esquecemos muitas vezes que somos muito além desse corpo físico. E por isso, parece que mesmo entendendo, já sabendo que somos espíritos, Nós falamos sempre aqui na live sobre essas questões espirituais, porque o canal é espírita, ainda ignoramos a lição de que tudo acontece no momento certo e sempre vai acontecer com a permissão de Deus. Deus, inteligência suprema, causa primeira de tudo. Então, a fé e o conhecimento aprofundado
no Evangelho de Jesus, juntamente com o conhecimento dessas claridades que a doutrina espírita nos traz, ajuda muito a gente enfrentar o que é preciso enfrentar na vida, né? Com toda certeza. No espírito desperto, essa conscientização, ela traz muito fortalecimento para quem já identificou, para quem já se conscientizou, né? Porque ele já está buscando a fé raciocinada, não aceita tudo sem questionar, né? E também pelo sentir. E com isso, as preocupações, elas perdem muito a força. Aqui até eu trouxe assim um alerta, né? Quando entramos na preocupação excessiva, podemos causar em nós muitas enfermidades e também termos decisões impulsivas que depois, mais à frente, essas decisões que tomamos nesses momentos de preocupação, de desespero até, podem gerar séculos de reparação para o nosso espírito. Então, olha a importância de estarmos atentos, vigilantes, né? Jesus ensinou vigiar e orar. E trabalhar, né? Trabalhar para educar a nossa mente, cultivando serenidade, dentro do que a gente conseguir, né? Cada um de nós está num estágio evolutivo diferentes. Não tem uma pessoa aqui dentro, agora nessa live, que está no mesmo padrão de evolução. Cada um de nós vai lidar da sua forma, com cada questão. Então, é mantendo serenidade que não sofreremos tanto assim antecipadamente por algo que realmente poderá nem acontecer. Vocês concordam comigo? Concordam com esse pensamento? Porque tem tudo a ver com o que Cristo nos ensinou. Tudo a ver, né? Deixa eu ver aqui. O Ari que entrou, a Fê desejando muita paz e luz, obrigada. A mãe com tranquilidade será muito mais fácil achar a solução. Olha, a mãe escreveu já há um tempo o que eu acabei de falar, né? Porque a tranquilidade, a serenidade é que vão nos ajudar nos momentos que a gente está tão preocupado. Então, a gente quebrar essa forma de pensar e se questionando ajuda muito a quebrar esse movimento rotatório ali que fica na preocupação. Então, lembrar que eu preciso me asserenar. Então, eu vou buscar terapêuticas que vão ajudar para que eu me asserene, me tranquilize, me equilibre. Senão, eu não saio dali. Aquilo vai gerando cada vez mais preocupação, mais ideias fixas, inclusive monoideias, o que fica bem sério, né? Aí fica bem sério. Deixa eu ler mais um trechinho para a gente conversando. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, pessoal, fiquem à vontade de escrever, que eu já leio também. E diz De Luca, diante de um problema, avalie se algo puder ser feito, faça logo e não se preocupe. Olha o enfrentamento, né? Muitas pessoas vivem preocupadas com seus problemas e doenças, mas estão com as mãos desocupadas e com as horas vazias de tédio. Existe bastante isso. Deus jamais fará algo que nós mesmos já temos condições de fazer. E até ali que ele falou das horas vazias de tédio, isso também acontece com quem vive sem parar, trabalha muito, né? Porque o que ele está falando aqui, mãos desocupadas. Então, quando você busca no trabalho a fuga, também pode ser perigoso, mas de outra maneira,
né? Aqui nós estamos falando da preocupação. Então, realmente, a fuga ela pode acontecer de diversas maneiras, né? Mas quem fica preso à preocupação, como ele diz, pode estar com as mãos desocupadas. Em regra, quem muito se preocupa, pouco se ocupa, diz ele aqui. Todavia, se nada mais puder ser feito, também não há razão para se preocupar, porque a resolução do problema já não está mais em suas mãos. Nesse caso, deite-se e vá dormir, pois Deus permanece acordado, trabalhando pelo melhor em seu benefício. No relaxamento está a cura para muitas das nossas enfermidades. Então, assim, Jesus está sempre nos capacitando. A nossa vida é esse nos preparar, né? Não faz... Deus não faz por nós. Jesus, quando esteve aqui, se a gente for lembrar assim, dos seus ensinamentos, ele capacitou os seus eleitos, que eram os apóstolos, né? Que eram discípulos antes de ser apóstolos, né? E destes discípulos, capacitados por Jesus, foram se transformar nos apóstolos, que graças a eles nós temos todos esses ensinamentos registrados na Bíblia Sagrada. E esses apóstolos tiveram muito esforço e muito trabalho, não tinham a hora vazia, né? Sabemos que estamos num mundo de provas e expiações, e sim, teremos desafios, dificuldades, problemas para resolver. Isso é certo, mas lembremos mais uma vez das palavras de Jesus, quando ele disse assim: tenho-vos dito isto para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então as dificuldades elas chegam e elas nos fortalecem. Elas fortalecem as nossas fibras espirituais. Disso podem estar certos. Mas lembremos que Deus, ele tem o poder de agir e no tempo certo permitir que aquela tempestade, se acalme. Então tem momentos que realmente a gente está vivendo um turbilhão, mas se nós tivermos fé em Deus, a gente lembra que aquilo também vai passar. E que naquele momento a gente tem que manter o máximo da serenidade que nós conseguirmos. Porque Deus, quando olha para cada um de nós, ele nos vê como aquele espírito imortal que ele criou, né? Que está ainda em desenvolvimento, se fortalecendo. E com isso nós poderemos, com esse desenvolvimento, é que nós vamos poder sair do mundo de provas e expiações, certo? Seguindo em frente, no passo a passo, rumo àquela perfeição que nós tanto desejamos, onde a real felicidade realmente nos aguarda logo ali, adiante, né? Mas o caminho ainda é bem longo. E este lugar onde nós encontraremos a plenitude e a felicidade, ele é um lugar íntimo, interno, né? Então não é um mundo material, não é em algum lugar, é dentro de cada um de nós. Então, indiferente de onde nós estivermos, quando nós tivermos conquistado essa paz interior, essa serenidade, essa tranquilidade, o equilíbrio, nós podemos estar num mundo inferior, nós podemos estar perto de espíritos inferiores. Nada pode abalar o ser que já conseguiu essa evolução. Então Deus nos vê assim, Ele sabe que nós vamos conquistar tudo isso, toda essa plenitude, essa serenidade, esse equilíbrio um dia. E por isso Ele vai nos ajudando e nós vamos recebendo as nossas provações para cada vez nos fortalecer mais. E
quando nós erramos, nós não devemos nos culpar. Nunca, nunca mesmo. Não se preocupe também quanto a isso. Ai, mas eu ainda erro, ou errei demais, ou eu ainda estou pisando na bola. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala que o mal é o remédio. Vamos pensar no mal como o erro. Não é com erro que a gente aprende? Tem pessoas que erram, teimam no erro, voltam a errar, e aí o sofrimento vem de novo. Mas tem pessoas que já começaram a perceber que o erro traz ensinamentos e dali você não vai mais errar. Não é verdade? Não é um grande remédio quando você erra e se percebe e quer mudar aquela situação para que nunca mais você cometa o mesmo erro? Então, ali está um grande remédio. Herculano, boa noite. Seja bem-vindo. Tiago diz, uma das coisas que tenho feito para desocupar a mente é escrever meus pensamentos. Serve para organizar as ideias, uma faxina mental. Olha, uma verdadeira faxina mental. É um exercício terapêutico, isso que o Tiago faz, e fica aí como sugestão para todos nós, né? Eu lembro que eu fazia, faz muito tempo que eu não faço mais isso. Colocar no papel os nossos pensamentos. Quando você vai numa psicóloga ou num terapeuta, você fala, e geralmente ele traz algumas falas tuas, como uma repetição, para você ouvir aquilo que você mesmo falou. Porque é assim que a gente se apercebe, é assim que a gente consegue se avaliar. É muito boa a tua colocação, Tiago, muito obrigado. O José já vai fazer também. E eu vou voltar a fazer, porque eu fazia isso há muitos anos atrás e nunca mais fiz. Realmente adorei. Muito bom. Então, quando a gente está, como eu estava falando, né, já se transformando intimamente, de dentro para fora, o que a gente traz? Leveza. Né? Como que o Tiago ali nos trouxe também, isso traz uma leveza para o nosso ser. E da leveza a gente vai sentindo felicidade. Para isso precisamos então sempre fazer a nossa parte, porque Deus está fazendo a parte dele perfeito como ele é. E Deus nos criou espírito. Quando nós então nos tornamos individualidades com consciência, ele nos criou com atributos, ou seja, qualidades para que a gente use essas qualidades, que é a inteligência, a potência, a grande potência da vontade. É uma alavanca a vontade na nossa vida, né? E também para que a gente faça as nossas escolhas, ele nos deu o livre-arbítrio, não é? Porque nenhum de nós é fantoche na mão de Deus. E quem disse isso bem, de uma forma muito legal, foi o Einstein, né? Deus não joga dados, ele não brinca com ninguém. Deus nos criou com razão, com consciência, livre-arbítrio, eu falei errado, e responsabilidade. Busquemos a autorresponsabilidade da nossa vida. Boa noite, Tainá, seja bem-vinda, querida. Então a gente precisa saber os atos, esses nossos atributos, essas qualidades que Deus nos deu como ferramentas para o nosso desenvolvimento, né? Então a gente tem que arregaçar, né, as mangas, aí, levantar as mangas e trabalhar, buscando com esforço mesmo a nossa evolução. Porque aí sim o mérito é de cada um de nós. Por isso Deus não faz por nós. Ele quer que a gente sinta esse mérito, que é assim que a gente aprende verdadeiramente
e segue em frente, já colaborando daí com ele. Porque daí nós somos exemplos, começamos a agir no bem, a auxiliar aqueles irmãos que vêm na retaguarda, assim como quantos nos dão a mão que estão à nossa frente. E realmente ninguém nessa vida consegue ser feliz sem propósito. E Deus sabe disso. A nossa maior missão é essa melhoria íntima e essa colaboração com as leis de Deus, fazendo bem. Entre as leis de Deus, são 10, não vou lembrar de todas elas, que a gente estuda dentro do Espiritismo e que se abrem em grandes reflexões, a lei do trabalho, a lei da preservação, eu não vou lembrar de todas agora, mas são várias leis e vale a pena estudar essas leis, porque daí a gente sabe o que fazer, né, na vida de forma que nos une a Deus, que nos aproxima de Deus, porque compreendendo suas leis é que nós vamos estar cada vez mais próximos dele agindo no bem. Então, nessa linha de raciocínio que estamos agora, o De Luca traz um trecho final aqui. Relaxar é soltar os pensamentos de temor, deixando que eles se afastem de você como um balão que se perde no céu. Todas as nossas aflições são frutos de um determinado pensamento. E pensamento é algo que poderemos mudar a qualquer tempo. Aí ele traz perguntas, questionamentos. Por que pensar no pior se você pode pensar no melhor? Por que acreditar na doença e não na saúde? Eu tenho uma conhecida que tem aquela doença do açúcar, como é que é o nome? Diabetes. E ela já 3 vezes entrou em remissão da doença, quer dizer, ela não, é como se ela não tivesse mais diabetes. Ela é terapeuta e faz terapia com outras mulheres terapeutas. E ela vai buscando a raiz cada vez mais, e ela acredita nessa cura. E vejam que ela conseguiu entrar em remissão da diabetes 3 vezes. Então, ela está descascando a cebola. Né? Como é importante a gente acreditar. Por que acreditar só na doença, né? Precisamos acreditar na saúde. Por que não deixar que a sabedoria divina que habita em você realize o trabalho de cura? Fazendo a nossa parte, o nosso melhor, Deus está fazendo a parte dele sempre. A gente vai entrando em comunhão com Deus e cada vez mais teremos saúde, cada vez mais estamos mais próximos da felicidade. Por que você não dá uma chance a Deus? Ele termina assim. Uma vez eu estava na sala de um médico e me chamou muita atenção um quadro. Olha o que eu anotei aqui para não esquecer as palavras. As forças mais relaxantes e revigorantes são uma religião saudável, que te aproxima de Deus verdadeiramente, né? O sono, a música e o riso. Tenha fé em Deus, continuava a mensagem, tenha fé em Deus, aprenda a dormir bem, ame boa música, veja o lado engraçado da vida e a saúde e a felicidade estarão com você. Boa, né? Um quadro maravilhoso no consultório médico. Vejam a abertura desse médico. Despertamento, né? Dele ter isso na sua antessala. Aí eu também trouxe William James, que foi um filósofo e psicólogo americano muito respeitado academicamente na área científica. Ele já é desencarnado desde 1910, então é lá das antigas. Ele disse que Deus pode perdoar nossos pecados, nossos erros, né? Não gosto da palavra pecado.
Mas o sistema nervoso nunca perdoa. Não é verdade? Como a gente se cobra, né? Como a gente quer controlar tudo. Isso acaba com os nossos nervos. Então não adianta eu só tomar remédios se eu sou uma pessoa muito nervosa, muito ansiosa, muito preocupada com tudo. Não adianta só tomar, não quer dizer que não é para tomar, né, gente? Mas não adianta somente tomar os remédios se eu não mudar a minha atitude mental que causa esses sintomas, vamos dizer assim. O caminho real para nossa cura, então, eu trouxe 3 frases bem conhecidas. Eu me perdoo, eu me aceito, eu me amo. Então, prestemos atenção nas nossas atitudes. Se eu sou muito controlador, claro que eu vou viver preocupado. Qual a raiz, qual a verdadeira causa para eu ser uma pessoa controladora? É nisso que eu deveria estar pensando para mudar, para buscar a transformação. Se eu vivo querendo agradar os outros, isso me traz preocupação. Parece que minha vida está pautada em agradar o outro. Esqueço de mim. Então, mais uma vez, se pergunte qual a raiz. A gente tem que se fazer essas perguntas. Por que eu quero agradar tanto o outro? Dentro da psicossomática, que nós já falamos várias vezes aqui nas lives sobre isso, né? Psicossomática. Nas primeiras lives mesmo, assim, foi uma chuva de exemplos, né? Por exemplo, quem vive machucando os dedos, principalmente o polegar, tem raiz no medo. Mas daí a gente tem que se aprofundar para entender. Eu trouxe aqui dentro dos livros, que eu estou estudando para ser uma terapeuta de ressignificação, né? Então, por isso eu trouxe também esses assuntos. Quem tem fibromialgia, por exemplo, tem a raiz na culpa. Então, adianta eu somente tratar a fibromialgia, eu preciso tratar a fibromialgia e buscar a raiz do problema. E aqui, no caso, é a culpa. Buscar, então, terapêuticas que aliviam a nossa vida, que vão trazer leveza, como afirmações positivas, por exemplo, é autoamor. Buscar conhecimento através de bons livros e de autoconhecimento é autocuidado e autoamor. E assim vocês podem estar pensando o que tem a ver afirmação positiva com espiritismo, né? A Joana de Ângeles, nos livros dela, da série psicológica, traz psicologia transpessoal, que olha o ser humano como um todo. Divaldo Franco, em várias das suas palestras, traz inclusive Lois Hay, né, que tem livros maravilhosos com muita afirmação positiva. Qual é a diferença de alguém que fica só se olhando no espelho e fazendo repetições, de alguém que faz uma afirmação positiva diariamente, sentindo aquelas palavras como verdade, fazendo elas reverberarem, trazendo a frequência daquelas palavras, porque palavra tem poder, pensamento tem poder, palavra tem poder. Então a gente precisa estar atento a tudo isso. Nunca é algo isolado. A gente precisa estar aberto para compreender e então, na nossa ação, junto, como eu falei antes, a razão e o sentimento. A gente precisa unir isso aqui, ó. Daí as coisas vão tomando outra forma e nos auxiliando cada vez mais. Enquanto nós estivermos preocupados, não temos tempo para nós. Isso é verdade, é verdadeiro, não é? A gente fica preocupado com milhões de coisas, com os outros, com situações, dificuldades que existem, tem muitas dificuldades reais, mas quando a gente fica preso na preocupação, a gente não tem tempo para nós mesmos.
A mente do preocupado está sempre avaliando, reavaliando caminhos e caminhos dentro daquilo que ele tem medo que aconteça, que às vezes nem acontece. Isso desgasta muito e é o oposto do alto amor. Nós podemos e devemos fazer o planejamento quando tem uma dificuldade pela frente, porque esse planejamento ele tem a finalidade de prevenir, né? Uma prevenção diante de uma situação que exige de nós uma atenção. Mas se você estiver vivendo aquela preocupação que é um falatório interno que não para nunca, é a tal da preocupação excessiva que prejudica, que pode trazer uma ansiedade patológica. Então, inclusive, ela atrapalha a nossa vida pessoal como um todo, nosso trabalho, nossos relacionamentos, né? Isso consome muita energia vital. Precisamos estar bem cientes disso. E até eu vou sugerir aqui um exercício que ajuda bastante, que eu encontrei num site de psicologia. Quando a pessoa tem aquela preocupação excessiva e não tem controle ainda sobre ela, que atrapalha até no trabalho, né? Que não consegue fazer o trabalho como deveria, porque está preocupado com muitas outras coisas, é que essa pessoa defina um horário do seu dia, e não deve ser antes de dormir, para ouvir suas ideias de preocupação. E aí vamos trazer o que o Tiago deu a ideia de escrever. É uma boa, né? Porque nesse momento que você tira, então, 15 minutos para fazer isso no seu dia, que se vem aquela ideia lá no trabalho, você, eu vou fazer isso no meu horário. Você fala consigo mesmo, o tal do diálogo interno, né? Então, nesse momento, a gente estabelece o plano de ação e formas de resolver o tal problema, a tal questão que te está deixando preocupado, porque existem problemas reais na nossa vida, nem tudo é imaginação da pessoa que vive preocupada, né? Então, o objetivo desse exercício tão simples é ajudar a perceber que muitos desses pensamentos que vêm, que parecem às vezes bem ameaçadores, estão longe de ser urgentes e até úteis. Eu achei muito interessante, simples e muito bom. Também sugiro, então, realizar as afirmações positivas, que elas são uma força a mais, né, uma ferramenta. A palavra dita, então, com verdade, com sentimento, ela pode ter o poder de uma bomba vibratória capaz de explodir aquelas dificuldades, quebrar aquelas dificuldades e produzir a mudança desejada, degrau por degrau, passo a passo, conforme a gente for realizando. Faça isso a minha sugestão de afirmações positivas se fizer sentido para você, porque se você faz e não acredita, vai criar conflito, não adianta. Tem que sentir, né? E tem que fazer sentido no seu coração. E confie, se você estiver fazendo e fizer sentido, confie, porque assim, quando a gente pega uma sementinha e planta, a gente não fica desenterrando ela o tempo todo para ver se ela já está brotando. A gente confia, a gente semeia e aguarda. A gente precisa aprender. Esse processo de confiar também tem a ver com isso, com a paciência, né? Tem tantas questões que envolvem quando a gente vai trabalhar essa questão da preocupação, né? Olha quanta coisa que a gente já falou aqui. E lembre-se sempre que Deus ajuda aqueles que se ajudam. Ajuda-te e o céu te ajudará. E uma das frases que eu uso muitos anos já é: confio no fluxo saudável da vida. Eu confio no fluxo saudável da vida. Gente, isso traz uma leveza. Traz assim que eu não preciso controlar nada na minha vida. Porque se eu fizer o bem, eu vou receber o bem.
Se eu tenho as minhas expiações, as provações que ainda vão chegar na minha vida, eu vou fazer o bem, porque Jesus ensinou que a caridade, o amor, cobre uma multidão de pecados. Eu sempre tenho a oportunidade e a chance de realizar as minhas provas pelo amor. Não precisa ser pela dor. Então, confio no fluxo saudável da vida. Boa noite, pessoal que foi entrando. E o Hamilton diz, devemos abençoar o dia para que ele nos abençoe. Abençoem as pessoas. Perfeito, Hamilton. Eu já venho trazendo esse hábito um bom tempo de Deus te abençoe, que Deus abençoe seu dia. Eu falo assim com tanta naturalidade, tem pessoas que ainda acham estranho, assim, eu noto. Mas eu faço. E abençoemos. Abençoemos a nós mesmos, aos nossos filhos. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. E confio no fluxo saudável da vida, é uma das frases. Aí eu trouxe desse livro aqui as outras frases, que eu mostrei para vocês lá no começo, Afirmações Científicas da Cura de Yogananda, muito bom. Olha que frases simples. Viva o momento presente, minha mente está em paz, eu permito soltar, relaxo completamente. Quando a gente fala isso, até o ombro parece que desce, né? Eu permito soltar. Quando a gente fala, e se a gente ouve de verdade, quando a gente percebe, a gente assim nem se dá conta, né? Então solta, respira. Então, como é bom fazer afirmações positivas. A gente se conscientiza. Eu me amo, eu me aprovo. Então, e tem outra coisa, a gente mesmo fazendo essas terapêuticas aí, a gente pode sim recair, voltar aí para uma vida de preocupações constantes. Mas lembre-se do preço da sua saúde. A sua saúde pode pagar muito caro por isso. Então, vale a pena se esforçar, vale a pena buscar esse auto-amor, né? Virar a chave quantas vezes for necessário até que a positividade vença. Que o nosso ato de impulsividade, que a gente reage naturalmente, seja através das coisas positivas e não negativas, não da reclamação, que a gente teve uma live aí só sobre isso também, que foi muito bacana, né? Então, essas afirmações, elas devem fazer parte das nossas convicções intuitivas, naturalmente. Se esse hábito mental estiver no nosso inconsciente, se a gente repetir e ele se tornar parte de nós, ele vai estar no nosso inconsciente, que é 90%, enquanto que a consciência é só 10%. Pensa como essa positividade vai nos influenciar e vai trazer a mente desperta cada vez mais para o consciente. E também significa dizer que essas afirmações positivas, essa positividade que a gente vai fazer crescer em nós, vai atuar em nós nas próximas vidas. Porque o que é a intuição? A intuição é tudo que está gravado em nós, daquilo que nós já vivemos, já aprendemos e que está em nós e que a gente usa sem perceber, assim como as inspirações dos nossos amigos espirituais. Não é maravilhoso a gente entender tudo isso? Maravilhoso. Chegamos ao fim da nossa live. Eu também agradeço muito, Suelen. Que bom que para ti fez todo sentido também. Quero agradecer muito a presença de vocês. Essa energia boa que se forma quando estamos juntos é muito bom, é muito grandioso. Com certeza, a espiritualidade amiga está presente. Com certeza, aqueles irmãozinhos que muitas vezes nos perseguem ouvem também tudo isso.
Quem sabe eles também vão despertando. Porque tem irmãozinhos nossos que nós chamamos obsessores e que estão tão ligados a nós que a gente nem percebe, mas eles estão ouvindo junto de nós, porque a nossa mente está ligada a deles. E assim que Jesus nos envolva, mais uma vez, né? Que Jesus estenda suas mãos sobre nós, que esse amor dele, essa energia poderosa de Jesus nos abrace agora nesse momento da prece que nós vamos fazer, que nós estamos sentindo gratidão, nós estamos pensando em coisas boas, desejando coisas boas, e isso eleva a nossa vibração. Então, que Deus nos ampare, nos proteja. Quem sentir-se à vontade pode fechar os olhos. E vamos mais uma vez caminhar pela nossa casa através do nosso pensamento. Vamos a cada cômodo da nossa casa, salas, quartos, banheiro, área de serviço, a garagem. Vamos pedir a Deus que ilumine cada cantinho, levando luz, fazendo a limpeza necessária, e que essa luz se expanda, possa atravessar as paredes, o teto, chegar aonde for preciso, Senhor. Que essa nossa oração, esse nosso sentimento chegue às pessoas que nós gostamos, amamos, aos encarnados e desencarnados que moram no nosso coração, e a tantos sofredores desse mundo, Senhor. Que nesse momento sinta um pouco de paz, de consolo, de esperança. E que essa nossa luz possa se unir a tantas outras orações feitas nesse momento. E mais uma vez, Senhor, te pedimos que essa luz poderosa que vem do amor, que vem da boa vontade, possa envolver a nossa terra amada, nossa terra querida que nos acolhe, nos permite renascer aqui e aprendermos tanto. E que essa luz envolva o nosso planeta amado, levando aonde for, Senhor, essa energia de amor, tanto no lado espiritual da Terra, como no lado físico da Terra, trazendo um pouco mais de calma e serenidade e equilíbrio. Que Jesus nos envolva sempre na sua paz, que nós sintamos sempre a presença dele conosco, porque ele está conosco. E assim, gostaria de rezar o Pai Nosso com vocês. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, livrando-nos, Pai, de todos os males, do corpo e da alma, e que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, pessoal. Beijo enorme no coração de vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.